Hoje quero trazer aqui um tema, talvez um tema muito dolorido, um tema nem todo mundo está preparado para essa situação. O tema dessa palavra é: onde Deus está quando se perde alguém que você ama? Eu vejo muito pessoas próximas a mim, quando perde alguém que ama, entra em uma crise existencial, uma depressão profunda, um SPA, psicologia, síndrome do pensamento acelerado, primeiro passo para a depressão. A pergunta que eu te faço é: quem está preparado para perder aquela pessoa que você tanto ama? Em agosto, final de agosto de 2025, minha mãezinha foi embora. A pessoa que eu mais amei nessa vida. A mulher que se dedicou toda a sua vida para que eu pudesse tornar o homem que eu sou hoje. E me lembro que ela foi para o hospital, já estava muito doente, muito doentinha. Eu estava com a viagem marcada. Era de rotina ela ir para o hospital e sair. Nesse dia eu chamei o médico, estava cuidando dela, e perguntei quais as possibilidades. E aquele médico me garantiu que ela sairia, teria alta no outro dia. Então eu fiz uma viagem tranquila, crendo que ela sairia. Porém, não foi bem assim. Naquele momento, eu estava em outro estado e o quadro clínico foi só piorando, até que Jesus o chamou ela para os seus braços. Foi uma dor incalculável, irreparável, porque a dor, quando se perde alguém que ama, é como amputar um membro seu. Você sabe que perdeu, talvez você não sinta mais uma dor tão forte, mas você vai carregar aquele sentimento para o resto da vida. O sentimento da saudade, da perda. E Deus entende o seu sofrimento. Quando Moisés morreu, o povo entrou em uma crise. Josué não sabia o que fazer. E Deus respeitou o tempo de luto de Josué. Mas Deus disse: Josué, não é tempo de parar. Existe uma grande quantidade de pessoas que depende de você. Então a morte não é o fim, é o início para quem morre em Cristo. E uma palavra que eu quero deixar para você é a seguinte: Jesus entende a sua dor. Ele se compadece com a sua dor. Quando Lázaro morreu, diz o texto lá em João 10, fala assim: e Jesus chorou. Mas Jesus não chorou por conta da morte do Lázaro. Jesus chorou por ver aquelas pessoas sofrendo pela falta de Lázaro. Jesus se compadece com a sua dor. Ele entende o seu luto. Ele respeita o seu luto. E tem muita gente que se revolta com Deus. Tem muita gente que vira as costas para Deus. A pergunta crucial é: por que, Deus, você deixou acontecer isso comigo? Ouvi muitas vezes pessoas dizendo isso, até que um dia aconteceu comigo. A minha mãe, antes de morrer, eu fiz uma ligação de vídeo e ela só estava esperando ouvir a minha voz para partir.
E quando eu falei a última palavra para ela, mãe, eu te amo, ela deu o último suspiro. E quando eu vi aquela cena, meu coração sangrou, meu coração quase para de bater. Eu estava a 1.300 quilômetros de distância, sem saber o que fazer. Dirigi uma noite inteira, com um lenço no colo, chorando e dirigindo. E nesse trajeto de mais de 12 horas de viagem, sem parar, eu vinha perguntando a Deus por que levou ela, por que tirou ela de mim, aquilo que eu mais amava nessa terra, a minha mãezinha. E aquela dor era insuportável. Mas eu tive o entendimento da palavra. Em Tessalonicenses diz: ignorante é o homem que chora pela morte do justo. Ignorante é o homem que chora pela morte do justo. Então nós temos que entender que quando a pessoa parte em Cristo, é aquilo que ela mais almejava, é a linha de chegada. E minha mãe, antes de morrer, ela me deixou uma carta, que eu quero ler aqui para vocês. Ela escreveu no dia 13 de agosto de 2024. Ela faleceu no final de agosto de 2025, um ano. Diz assim, chama Declaração. E ela diz: vocês são a história mais bonita que Deus escreveu para minha vida. Não existe coração no mundo que vai amar vocês mais do que eu, mais do que o meu. Meus filhos, eu não posso prometer a vocês que vou estar aqui até o resto da minha vida. Mas eu prometo amar vocês até o resto da minha vida. E no dia que as páginas do meu livro e da minha vida se acabarem, vocês serão com certeza um dos capítulos mais bonitos da minha vida. Amo vocês e também ao meu companheiro Chiquinho, que sempre esteve ao meu lado. Francisco dos Anjos, Caldas Novas, 13 de agosto de 2024. Meu irmão, a área que você é mais machucada é a área que Deus mais vai te usar. Eu trabalho com vendas. Esses dias atendi um rapaz, uma moça e um homem. E quando eu estava ali apresentando o meu produto para fazer a venda, eu pude ver uma tristeza muito grande naquelas três pessoas. Aquele casal, que eram irmãos, e aquele senhor que estava com seu coração sangrando. E aí, sem entender, eu perguntei: está acontecendo alguma coisa? Eles estavam em Caldas Novas para tentar reduzir a dor. E quando eles me disseram: acabei de perder a minha esposa há 3 dias, e os filhos abaixaram a cabeça, seus olhos lacrimejaram, e eles estavam totalmente arrasados. E eu também havia acabado de perder a minha mãe em poucas semanas. E Deus me usou de forma muito poderosa na vida daquelas três pessoas. Por entender o contexto, a história, família de Deus. Eu falei: gente, a dor não vai passar. A saudade vai ficar pro resto da sua vida.
E agora você tem dois motivos para ir para o céu. Um para ver Jesus e o outro para matar a saudade da esposa e da mãe de vocês. Assim também é o meu sentimento. Então, se você perdeu alguém que você ama, saiba, Deus não fez isso para te torturar. Todo mundo tem uma data de validade. Você tem a data do seu nascimento e tem a data do seu falecimento. O mais importante é você morrer em Cristo, porque quando chegar a sua senha, você vai para um lugar muito melhor do que está aqui. Eu tenho certeza que a minha mãezinha foi para o colo de Jesus, foi para o seio de Abraão. Então você que perdeu alguém recentemente, perdeu alguém que te gerou muita dor, tem pessoas que dependem de você, você precisa estar bem. Deus respeita o seu luto, Deus entende a sua dor, Jesus está com você, somente Ele pode te dar força para superar tamanha dor. É a dor mais alta que um ser humano pode suportar, é a perda de alguém que você ama. E Deus tomou para si. Deus ainda tem um propósito na sua vida. Deus vai cumprir esse propósito na sua vida. Hoje, acordei com muita saudade da minha mãe. Fiquei 1 hora escutando os áudios que ela mandava de WhatsApp, todos os dias. Mas ela foi minha consciência em paz, sabendo que eu fui o melhor filho que uma mãe pode ter. Dei muito orgulho para minha mãe. Então, se você tem a oportunidade de abraçar a sua, abraça a sua mãe hoje. Faça uma declaração de amor para alguém que você ama hoje, porque amanhã pode ser o último abraço. Então, quero te dar essa palavra. Você que está sofrendo, você que ainda não conseguiu romper essa dor, somente Jesus pode te aliviar essa dor. Somente Deus pode trazer o refrigério para sua alma. Quero deixar aqui essa palavra para o seu coração. Deus não está longe de você. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. E tem pessoas que dependem de você. Seja forte, seja corajoso. Deus ainda quer terminar o que ele começou na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.